Bom, pessoal, vamos resolver agora a questão 4 da prova de matemática da PUC 2019 do grupo 5, tá legal? Então, o enunciado diz o seguinte: sabemos que x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, aberto em 0 e aberto em π sobre 2, e que a tangente de 2x é igual a 4/3. Quanto vale tangente de x? Bom, eu vou resolver esse problema de duas maneiras diferentes, uma utilizando apenas trigonometria e a outra solução utilizando aí recursos da geometria plana, tá? Então, a primeira solução será apenas utilizando recursos de trigonometria e provavelmente era a solução esperada para esse problema, que é o seguinte, ó, é utilizar o fato de que a tangente de 2x é igual a 2 tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. Então, isso aqui é igual a 4/3. Aí, multiplica cruzado, a gente vai ter, então, 4 menos 4 tangente ao quadrado de x igual a 6 tangente de x. Beleza? Então, simplifica aqui todo mundo por 2, já poderia ter feito isso antes, mas tudo bem. Então, passa esse cara para o outro lado. Só que então vai nos dar o quê? Só que então vai nos dar aqui 2 tangente ao quadrado de x mais 3 tangente de x menos 2 é igual a zero. Bom, então a gente caiu numa equação de segundo grau, onde a nossa variável é tangente de x, que é exatamente o que a gente está querendo no problema. Então, resolvendo a equação de segundo grau, a gente vai ter b ao quadrado menos 4ac, então isso aqui ficou 16 mais 9, 25. Então, achamos aí o delta. Então, a tangente de x vai ficar como? A tangente de x vai ficar menos 3 mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes 2. Né? Então, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, isso aqui ficou menos 3 mais ou menos 5 sobre 4. Então, menos 3 mais 5, 2, dividido por 4 dá 1 sobre 2. Então, a tangente de x é 1 sobre 2, ou menos 3 menos 5 menos 8, dividido por 4 menos 2. Então, a tangente de x é igual a menos 2. Acontece que o enunciado garantiu que x é um arco do primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a tangente ela é positiva. Logo, a tangente de x é igual a 1 sobre 2. E, portanto, o gabarito é a letra A. Tá? Então, essa é a solução utilizando apenas os recursos da trigonometria. Agora, eu vou resolver de uma outra maneira. Que, como eu falei, é utilizando aí alguns recursos da geometria plana. Então, aqui, a gente sabe que x é um arco do primeiro quadrante e que a tangente de 2x é um número positivo, é 4/3. Então, 2x, nesse caso, também vai ser do primeiro quadrante, né? Porque eu poderia ter o 2x extrapolando aí extrapolando 90, né? Passando de 90, mas nesse caso não vai ser, porque todos os arcos do segundo quadrante têm a tangente negativa. Como o enunciado nos disse que a tangente de 2x é 4/3, já é positivo, então 2x nesse caso vai ser um arco do primeiro quadrante também, tá?
Por que eu estou falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo porque eu vou colocar todo mundo aqui num triângulo retângulo. Então, eu vou pegar aqui um triângulo retângulo de catetos 4 e 3, certo? Onde esse arco aqui é 2x, uma vez que a tangente é 4/3. Tá? Então, se esse 2x pudesse ser, né, maior que 90, eu não poderia fazer essa solução. Por isso que eu fiz todo esse comentário primeiro. Bom, o que a gente quer é a tangente de x, né? X que é exatamente a metade de 2x. Então, eu vou traçar aqui a bissetriz de 2x. Então, eu tenho que esse ângulo está dividido ao meio, onde aqui é x, aqui é x. E como eu quero a tangente de x, eu vou buscar esse cateto oposto aqui, que eu vou chamar aqui de L. Tá? Como o lado todo vale 4, daqui até aqui vale 4 menos L. Outra coisa importante, né? Se eu tenho um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, né? É o triângulo 3, 4 e 5. Então, a hipotenusa vale 5. Tudo bem? Bom, aí o que ocorre, né? Até aqui, eu só apliquei um Pitágoras aqui direto, né? Porque é um triângulo conhecido. E eu tenho essa bissetriz aqui. Eu vou aplicar agora o teorema da bissetriz interna, que me garante que, se eu tenho essa bissetriz aqui, eu tenho que esse lado está para esse, assim como esse lado está para esse. Ou seja, então, pelo teorema da bissetriz interna, eu tenho que L sobre 3 é igual a 4 menos L sobre 5. Beleza? Aí multiplica cruzado, isso aqui vai nos dar 5L igual a 12 menos 3L, né? Já fazendo distributiva. Portanto, passando para cá, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar que 8L é igual a 12. Então, simplifica. Por 4 aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2. Então, isso nos dá o quê? Isso nos dá, então, que a medida de L é igual a 3 sobre 2. E esse cara é o cateto oposto a x. Então, se eu quero a tangente de x, então a tangente de x vai ficar cateto oposto, que é 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é 3, divisão de frações, repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, simplifica aqui, e aí, de fato, mais uma vez, a gente encontrou o mesmo valor da tangente, porque não poderia ser diferente. Tangente de x é igual a 1 sobre 2. E nesse caso aqui, a gente já achou o valor direto. A gente não precisou se preocupar e analisar duas opções, uma vez que aqui já nos dá o valor direto. Logo, mais uma vez, temos aí que o gabarito é a letra A. Tá legal? Beleza? Bom, então dessa maneira, a gente matou nossa questão.